Graça e paz, queridos. Deus esteja abençoando, continue abençoando a vida de cada um. Nós vamos dar início, então, ao nosso texto de hoje. João, epístola primeira do apóstolo João. Né? Não é o evangelho, não, é a epístola, a carta, lá no finzinho do Novo Testamento. João, 1 João 3, os versículos de 1 até 9. João 1 João 3, de 1 até 9. Nós vamos fazer uma oração e vamos dar sequência ao estudo. Quem tem Bíblia aí pode acompanhar na sua própria Bíblia. Mas está escrito assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, e qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor, viva, verdadeira, eficaz, completa, plena, definitiva, inerrante, essa palavra que é a vida para nós, a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que habita em nós pelo Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque Tu és o Deus que nos sustenta, que nos dá alegria, que nos dá força, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, que nos estimula, nos motiva a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te glorificamos. Andamos na Tua presença, pela Tua misericórdia, e queremos que o Senhor continue a nos dirigir na nossa vida para fazermos a Tua vontade. Abençoa-nos aqui nesta tarde para entendermos a proposta do apóstolo João, que é Tua, que vem de Ti, por meio dele, e nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e a praticar esta palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos aí com esta palavra maravilhosa do Senhor Jesus para nós, por meio do apóstolo João.
Essa palavra é canônica exatamente pelo fato de que ela foi escrita por um apóstolo nomeado, escolhido por Jesus Cristo, que conviveu com eles durante 3 anos e mais um pouco, e que foram autorizados por ele para pregar o Evangelho e foram testemunhas da sua morte, da sua ressurreição e também foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, isso configura o apostolado canônico, aquele apostolado que verdadeiramente é de origem divina, porque foi o próprio Jesus quem instituiu. Não há outro apostolado como este, porque nenhum dos outros apóstolos que surgiram depois na história foram nomeados diretamente pelo Senhor Jesus ou receberam qualquer tipo de manifestação de Jesus Cristo, exceto o apóstolo Paulo, com quem Jesus e Paulo tiveram sendo Paulo ministrado por Jesus, né? Durante cerca de 3 anos, quando ele ficou isolado no deserto da Arábia. Nós sabemos disso pela história da igreja, e o próprio Paulo fala disso, quando ele diz que recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Então, não foi uma invenção de Paulo. Hoje tem alguns teólogos que falam muito disso, que o cristianismo é obra de Paulo. O cristianismo é obra de Deus em Jesus Cristo e em nós, por meio do Espírito Santo. Quem duvida disso, duvida de todas as outras coisas relativas à nossa fé. Mas João é o apóstolo que escreveu esta carta às igrejas da região de Éfeso, onde ele exercia o seu ministério. João estava em Éfeso, nós já comentamos isso aqui, falando claramente que ele esteve em Jerusalém por algum tempo, enquanto Maria, sua tia e mãe de Jesus, ficou aos seus cuidados por delegação do próprio Jesus na cruz do Calvário. Então, ele estava em Jerusalém até que o falecimento de Maria o liberou desta responsabilidade e ele, então, procurou continuar o seu ministério na cidade de Éfeso. Ele chegou ali na cidade de Éfeso e se tornou logo o pastor daquela igreja, ou daquelas igrejas, né, que haviam sido fundadas em Éfeso e outras cidades próximas de Éfeso. Nós já vimos isso também. E o apóstolo já está ali em idade avançada, né, exercendo seu ministério. E ele demonstra a realidade da pessoa de Cristo nesta sua epístola, porque havia uma dúvida quanto à divindade de Jesus por causa de umas pessoas, de uns heréticos que tinham se introduzido na igreja e acreditavam parcialmente no evangelho, mas principalmente no evangelho em que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que ele não poderia ter sido encarnado, não era Deus revelado, era um profeta ou qualquer um espírito, né? Os docetistas ainda eram piores, porque os docetistas diziam que o corpo de Jesus era um corpo aparente, não era um corpo verdadeiro, né? Por isso que eles chamavam docetistas, porque a palavra dokel, no grego, significa aparência, né? Então, como se Jesus tivesse realmente, não tivesse realmente um corpo material como nós sabemos que ele tinha.
né? E tem até hoje, né? Porque ele foi para o céu corporalmente. Há quem não acredite nisso também, né? Que Jesus não está no céu corporalmente, mas o que a palavra ensina é exatamente isso, que ele foi para o céu, e é do mesmo modo que ele vai voltar, que ele foi para o céu. E ele vai voltar fisicamente, como homem e espiritualmente, como divino ser, segunda pessoa da Trindade. Então, esse Jesus é, é uma pessoa que é Cristo, o Messias, e teve uma vida real. O apóstolo João tem a, a preocupação de demonstrar a realidade material de Jesus. Jesus tinha um corpo físico, como todas as pessoas tinham. Se ele não tinha esse corpo físico, todo o seu sofrimento foi um sofrimento, na verdade, falso, porque ele não tinha um corpo físico, segundo os heréticos, então ele não sofreu. Mas nós sabemos que ele sofreu agonia, sofreu fome, sofreu cansaço, sofreu tristeza, ele teve tudo aquilo que um ser humano tem, exceto o pecado, porque ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi um homem que não teve pecado e cuja natureza permaneceu perfeita como a de Adão antes do pecado. Então, para demonstrar a realidade da pessoa de Cristo e da sua divindade, João está escrevendo esta carta. E está escrevendo por outros motivos também. Ele escreve falando que Deus é luz, falando que quem anda com Deus não anda nas trevas, anda na luz e tem comunhão com o Pai, né? A pessoa que anda na luz, isto é, a pessoa que anda na orientação de Jesus, que anda no esclarecimento definitivo que ele dá de todas as coisas, que anda orientado, guiado, protegido, abençoado pelo Senhor Jesus, essa pessoa tem comunhão com ele, com o Pai, e, e, é, e Jesus João está afirmando que quem anda com Deus anda na luz, anda com Jesus e tem comunhão com o Pai. Então, andar com Jesus é sinônimo, é a mesma coisa que ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com o Pai é a mesma coisa que ter comunhão com o Filho. Comunhão com Pai e Filho por meio do Espírito Santo. Esse é o mistério da habitação do Senhor Jesus em cada coração, né? Então, nós vemos aí também João manifestando a certeza de perdão daqueles pecados por causa do sangue purificador de Jesus. Às vezes a gente vê algumas pessoas entendendo que não havia necessidade de sangue, que Deus poderia perdoar os pecados sem derramamento do sangue do seu filho. Mas a Bíblia também nos mostra que foi por causa do derramamento do sangue, por causa do derramamento do sangue que constitui verdadeiramente a presença da vida em nós, né? O sangue é verdadeiramente o líquido precioso que alimenta o nosso corpo, que nutre todas as nossas células e que nos permanece ficar vivos, nos permite ficar vivos. Então, João escreve mostrando que quem crê verdadeiramente, crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, e que essa forma cruenta de morte foi para nos livrar dos efeitos do pecado. Não só do perdoar os pecados, mas
nos livrar dos efeitos do pecado na eternidade, né? Nós não vamos ter mais esse problema do pecado. E João, então, escreve e diz que quem anda com Deus, anda na luz, tem comunhão com o Pai, tem também a certeza de perdão, né, dos pecados, por causa desse sangue derramado, né, que significa a vida da pessoa. Então, quando o sangue de Jesus foi derramado, ele estava dando a sua vida, né? E nós recebemos isso, essa salvação, por entregarmos também nossa vida ao Senhor Jesus. E esse efeito purificador do sangue de Cristo permanece ativo até agora e até o fim dos tempos, porque o efeito é eterno. O efeito do sangue de Jesus é um efeito eterno, ele vai lavando os nossos pecados. A Bíblia, nesse texto de João, que nós lemos no estudo passado, ela usa um presente contínuo. Eu não gosto de ficar falando em gramática, mas é um tipo de conjugação verbal, um tipo de construção verbal, melhor dizendo, que demonstra que algo foi feito, está sendo feito e vai continuar a ser feito. Então, uma conjugação verbal que é típica da, da, da língua grega. E é chamado de presente contínuo, quando a pessoa realmente pode entender que algo que foi feito continua sendo feito e vai ser feito permanentemente até o final daquela necessidade. Então, nós fomos perdoados, o sangue nos lavou, e na medida que nós não devendo, mas pecando ocasionalmente, esse sangue vai tendo efeito de perdoar os nossos pecados. É por isso que nós podemos pedir perdão dos pecados sem perder salvação, porque o ato do sangue nos purificar é contínuo, é constante, é permanente na nossa vida. Então, João escreve isso, falando que nós precisamos de crer nesse efeito do sangue purificador de Jesus, que é o sacrifício dele pelo perdão dos nossos pecados e dos pecados de todo mundo, como diz o apóstolo João. E ele apresentou, nós vimos na semana passada, 3 testes relativos à comunhão com Deus. Eu vou repetir aqui para relembrar os irmãos. O primeiro teste de quem tem comunhão com Deus, quem tem comunhão com Deus, é aquela pessoa que pode passar por esse teste. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse texto nós já lemos. Aquele que diz, o teste verdadeiro é esse, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Tem muita gente que acha que isso aqui são os 10 mandamentos. Que não guarda os mandamentos do Velho Testamento. Isso aqui é os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Então, nós temos que vê-los a partir do Sermão da Montanha, É claro que Jesus não abrogou, não renunciou, não fez nenhum tipo de restrição aos mandamentos do Senhor. Ele mesmo obedecia à lei, né? Mas ele acrescentou nova visão à lei. Então,
sempre nós vemos lá no Sermão da Montanha, ouviste do que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E essas coisas, então, são os novos mandamentos. E há um novo mandamento que é fundamental, que é o novo mandamento que demonstra se nós somos verdadeiramente filhos de Deus ou não, né? Que é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O cristianismo não é uma religião individual, ele é absolutamente relacional. Depois da minha conversão, que é um tratamento individual de Deus comigo, eu passo a ser tratado numa comunidade de irmãos. E quando eu sou tratado, os irmãos também são tratados. E quando os irmãos são tratados, eu também sou tratado. E se nós não olharmos desta maneira, o cristianismo perde todo o seu significado de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. É claro que nem todos os cristãos compreendem isso e às vezes nem são mais do que religiosos, mas infelizmente, né? Há muito no cristianismo que é de religiosidade. Mas aqueles que compreendem a palavra de Deus sabem que nós vivemos numa conjuntura absolutamente relacional. Então, nós precisamos de relacionarmos uns com os outros. Então, esse texto afirma categoricamente, né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Um segundo teste que ele deu, nós vimos na semana passada, é o seguinte: aquele que diz que está nele, está em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, como é que nós andamos, né? Como é que é a nossa vida? Como é que é a nossa relação uns com os outros? Como é que é a nossa relação conosco mesmo? E como é que é a nossa relação com o pecado, com o mundo, com o ego? Não é? Como é que nós temos visto e vivido essas coisas? E o terceiro teste que ele nos mostrou na semana passada foi o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então, nós vimos aqui a questão do relacionamento fraternal que deve haver entre nós, os crentes em Jesus, e como isso deve ser exposto em maneira de serviço, de disposição de servir ao meu irmão, disposição de amar em todas as circunstâncias, no sentido de desejar o bem para o meu irmão, de procurar fazer-lhe o bem, de procurar ser um instrumento de edificação na vida do irmão. Bem, então, esses 3 testes, João afirmou categoricamente que nós temos a unção do Espírito Santo. O que é a unção do Santo que ele fala aqui? É a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. O que esse Espírito faz? Ele nos ensina todas as coisas, todas as coisas. João fala isso no versículo 20 do capítulo 2, que nós vimos na semana passada, porque, né, verdadeiramente o Espírito está conosco e ele nos ensina todas as coisas. E nós ficamos sabendo de tudo que é necessário para a nossa vida cristã por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. E, segundo o apóstolo João, quanto àqueles que estavam se desviando para a heresia gnóstica, essa heresia que dizia que negava a encarnação, não é? Se negar a encarnação, nega todo o evangelho. Então, se Jesus não encarnou, né, não veio em carne, não vimos a glória do Pai, né? Então, nós não temos evangelho. E João está dizendo que, segundo que qualquer que nega o Filho,
também não tem o Pai. Eu já conversei já com pessoas que acreditam em Deus, mas não creem que Jesus Cristo seja o Filho de Deus, né? Ele é um homem iluminado, um político famoso, um professor espetacular, um guru espiritual, um ser genial, tudo isso, menos o Filho de Deus. Mas qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Essas são palavras do Espírito Santo por meio do João. E como teste final, ele nos diz que se sabemos que o Senhor Jesus Cristo é justo, se sabemos que o Senhor Jesus Cristo é justo, sabemos que todo aquele que vive na prática da justiça é nascido dele. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que quem é crente em Jesus Cristo é justo, tem que ser justo. E se nós olharmos do lado oposto, todo aquele que é justo, para ser justo verdadeiramente, necessariamente, ele tem que ter conhecido Jesus Cristo. Ou seja, não há justiça na nossa vida sem Jesus, né? Então, isso que João está afirmando aqui para nós, e nós precisamos dele, do Senhor Jesus, porque temos que viver na prática da justiça para sermos nascidos dele. Então, nós que já somos nascidos dele, pela misericórdia de Deus, nós temos que praticar a justiça. Nesse texto que lemos, agora há pouco, encontramos o apóstolo João maravilhado. Que coisa impressionante. Ele está maravilhado com o amor de Deus. Ele que conviveu com o próprio Jesus, tinha uma relação de intimidade com Jesus, não é de promiscuidade, é de identificação e de intimidade com o Senhor Jesus. Eles eram primos, né? E João fica maravilhado com o amor de Deus. E por quê? Porque é um amor operante, um amor realizador, um amor proativo. Ele demonstra isso dizendo que nós somos chamados filhos de Deus. Então ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, né? Então, João está maravilhado. Ele fala que grande amor é esse, né? Ele não tem outra palavra, mais palavras para descrever esse amor, igual quando ele reescreve as palavras de Jesus lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Foi Jesus quem disse aquilo para Nicodemos. Então, é mais ou menos no mesmo sentido daquela expressão. No texto que nós estamos lendo, então, ele mostra esse amor operante de Deus, amor proativo, e que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Esta é uma ação direta, né? Ele pegou uma criatura pecadora, uma criatura naturalmente, normalmente pecadora, transformou em filhos e regenerando-a e pela palavra e pela ação do Espírito, transformou em filhos, né? E nos deu esse amor genuíno, esse amor que opera todas as bênçãos na nossa vida. E que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, há uma necessidade aqui de explicarmos, né? Porque muita gente pode não entender ou entender errado que todas as pessoas são filhos de Deus. Nós sabemos pelo texto e por outros textos da Bíblia que as pessoas que são filhos de Deus são aqueles que conhecem a Deus, mas que conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se não for assim, não há possibilidade de sermos
realmente filhos de Deus. Então, nós temos criaturas de Deus e filhos de Deus. Criaturas e filhos. Deste modo, a gente entende que Deus nos chamou para filhos em Cristo Jesus. Sem Cristo, nós não podemos ser nada, ser filhos de Deus em aspecto nenhum. Que nós fôssemos chamados filhos de Deus é um dom de Deus para nós em Cristo. E isso faz toda a diferença entre nós e o mundo. Por quê? Toda a diferença entre nós e o mundo, porque o, o, o mundo não conhece a Deus, né? O mundo não conhece os filhos de Deus. Não há uma relação de, de baseada na verdade espiritual, não há uma relação de íntima ligação entre nós e o mundo, né? O mundo não conhece os filhos de Deus porque o mundo não tem a natureza transformada. Então, o mundo não pode nos conhecer porque a natureza do mundo não foi transformada. É como querer misturar água e óleo, né? Nós vamos encontrar sempre as duas coisas separadas. Elas podem estar juntas no mesmo lugar, no mesmo vidro, mas você conhece a água e conhece o óleo. Então, a mesma coisa acontece conosco e o mundo. O mundo não pode nos conhecer no sentido de ter intimidade espiritual, ter comunhão verdadeira, porque nós não somos do mundo e o mundo não conhece a Deus. Então, esta situação é uma situação que o apóstolo João descreve, que a natureza do mundo não é uma natureza transformada, não é, e conhecer a Deus experiencialmente. Não é experimentalmente, não, é experiencialmente. Quer dizer, tem que ser uma experiência direta minha e com o Pai continuamente, e para manter esse relacionamento filial, né? Esse relacionamento de conhecer a Deus experiencialmente é manter um relacionamento filial. E é Deus quem mantém isso. Nós apenas respondemos. O amor de Deus é proativo, o nosso amor é responsivo, mas nós somos abençoados pela graça de Deus que nos permite manter esse relacionamento filial. Agora, o que vai acontecer conosco, os filhos de Deus, é uma outra coisa que João fala nesse texto. João explica: amados, vou dizer o que será de nós agora. O que será de nós agora, né? João vai dizer: primeiro, nós somos filhos, agora, já. Ele está falando isso há 2000 anos atrás. Ele está dizendo para os irmãos lá de Éfeso e da região: olha, nós já somos filhos de Deus, nós não vamos ser um dia filhos de Deus, não. Se nós passarmos por todas as provas, se nós não cortarmos o cabelo, se nós não usarmos qualquer tipo de roupa, se nós não comermos carne de porco, se nós não guardarmos o sábado, não falou nada disso. Agora, os que creem em Jesus Cristo já são filhos de Deus. E João explica isso de uma maneira muito clara. Somos filhos de Deus já, agora. Mas ainda tem uma coisa: ainda não sabemos o que devemos ser. Hoje nós sabemos que somos filhos de Deus. Como isso vai se manifestar, nós ainda não sabemos. Não sabemos plenamente o que devemos ser, o que Deus vai operar em nós ainda. Isso é um mistério, mas Deus sabe e vai fazer. E Ele tem o poder de operar na nossa vida tudo o que Ele quer. Segundo, João falando, nós sabemos que Ele virá a segunda vez. O que nós sabemos é isso,
que ele virá a segunda vez. E quando ele vier, quando ele se manifestar, seremos transformados à semelhança dele. Seremos iguaizinhos em forma, em manifestação formal, iguais a Jesus Cristo hoje no céu. Então, o Cristo glorificado, ressurreto e glorificado, ele está hoje no céu à destra do Pai, com toda a glória. Nós seremos transformados e os mortos serão ressuscitados à semelhança dele, à semelhança de Jesus. Então, qual Jesus? O Jesus que está no céu. Então, nós o veremos assim como ele é. Na ressurreição, nós veremos Jesus do modo como ele é, exatamente do modo como ele é. Então, nós seremos transformados à semelhança dele, porque o veremos do modo como ele é, em corpo glorificado, pleno Deus e pleno homem. E isso será para nós motivo de gozo sem fim, motivo de glorificar a Deus por toda a eternidade. Mas João ainda fala mais, né? Ele explica aos amados mais alguma coisa. E terceira, ele vai falar sobre qual o efeito dessa revelação. O que essa revelação do Senhor Jesus Cristo vai produzir em nós de efeito? O que é essa revelação do que Deus vai fazer em nós na ressurreição, quando Jesus Cristo se manifestar? O que isso deve produzir em nós agora? Você sabe que vai ser ressurreto, que Jesus vai ser igual a Jesus, mas hoje, qual a influência disso hoje? Qual a consequência disso hoje na minha vida? Então, ele diz assim, qual o significado dessa esperança, dessa certeza, não é uma esperança vaga, pode ser que aconteça, eu estou confiante que pode acontecer. Não, é uma esperança certeza, uma esperança que está garantida na palavra de Deus, né? Que está fundamentada na palavra de Deus e é garantida a sua expectativa. Então, nós vamos, na segunda vinda, ver Jesus do modo como ele é. E o que tem que mudar, então? O modelo para o nosso aperfeiçoamento é o próprio Jesus. Nosso aperfeiçoamento diário é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos chamados e ainda estamos neste mundo para manifestar a vida de Cristo. Certo? Nós ainda estamos neste mundo. Deus não nos tirou daqui, não foi para a gente ficar rico, para ganhar dinheiro. Essas coisas são boas e podem nos servir, mas não é esse o objetivo da nossa vida. Qualquer outra coisa, além de bens materiais e sucesso, etc, etc. Então, nós somos chamados para viver a vida de Cristo aqui neste mundo, manifestar a vida do Senhor Jesus. Mas João continua. Ele diz ainda assim, que o que se espera de nós agora? Ele diz o contraste, que há um contraste que ele vai apresentar. E ele apresenta um contraste que mostra o seguinte: quem ama a Deus e quem não ama a Deus. João vai mostrar isso, essa diferença. Quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Quem ama a Deus vive na prática da justiça. Prática da justiça é andar em submissão perfeita à vontade de Deus, andar em submissão aos seus mandamentos, andar em obediência à sua palavra, fazer aquilo que é determinado na Bíblia. Não precisa esperar Jesus bater na porta do seu quarto e falar assim: eu venho aqui falar para você andar desse jeito. Não, está escrito na palavra, está na Bíblia isso. É só ver e praticar aquelas coisas que estão escritas
nas palavras de Jesus, nos evangelhos e também depois nos apóstolos. Então, quem ama a Deus e quem não ama a Deus, é uma diferença que ele apresenta. Quem ama a Deus vive na prática da justiça, quem não ama a Deus vive na prática do pecado. Vive na prática do pecado. Como é que é isso? Viver na prática do pecado é ser dominado pelos seus próprios interesses, ser dominado, não é ser maldoso, sair matando todo mundo aí, um tarado, né? Qualquer coisa desse tipo, não. Viver na prática do pecado é não obedecer a Deus nas coisas mais simples, né? Nos relacionamentos. Como que você se relaciona com pai e mãe, com irmãos, com marido, mulher, com empregados, com patrões? Ver aí como que você avalia as coisas deste mundo, que lugar você dá às coisas deste mundo, o que é mais importante para você, né? Se você coloca o reino de Deus acima de todas as coisas, se você tem convicção daquilo que você está lendo, que é agradável a Deus, que é útil, que é bom para o seu crescimento espiritual, aquilo que você está vendo, né? Aquilo que chama a sua atenção, se é para a glória de Deus ou se não é para a glória de Deus. O que você está comendo, o modo como você está comendo, não precisa ser bebida nem comida proibida, não. A comida normal, como que você se alimenta, como que você se arruma, como que, para quem, né? Ontem eu falei no culto que nós tivemos que muitas vezes o culto cristão é por quê? Por que eu tenho que ir ao templo com os meus irmãos para adorar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que lecionar a escola dominical? Por que eu tenho que tocar na banda da igreja? Por que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Não, não é por que a gente vai ao templo. A gente vai ao templo para quem? Para quem? Para quem você vai ao templo? Se não for para Deus, para glorificar o nome dele, é tudo em vão. É culto que não glorifica a Deus, é culto que só exalta a carne e às vezes nem exalta, chateia a carne. Né? Então nós precisamos reavaliar isso, né? Que a prática do pecado é uma transgressão da lei, dos 10 mandamentos de Jesus, né? Mas também as, são também as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, se estamos preocupados só com o futuro, se queremos o melhor para nós e esquecemos das coisas de Deus. Aliás, nem devia haver essa diferença entre coisas nossas e coisas de Deus. O que deveria haver sempre são as coisas de Deus na nossa vida e as nossas fazerem parte dessas coisas de Deus. Mas o João ainda fala mais, não pratica pecado porque é de Deus. Né? Então, ele diz isso que o contraste, né, entre quem ama a Deus e quem e quem não ama, quem ama a Deus e quem não ama, ele fala aqui que não, aquele que não pratica o pecado porque é de Deus, né? Quem não pratica o pecado porque é de Deus, permanece. Aquele que não pratica o pecado porque é de Deus, ele é filho de Deus, né? Ele é alguém que ama a Deus. Mas aquele que permanece no pecado, porque não viu a Deus, nem Jesus, nem os conheceu. João, então, dá essa diferença, que quem ama a Deus é quem não pratica o pecado. Não pratica, que não peca de jeito nenhum, porque isso o próprio João já ensinou que não é possível neste mundo atual. É desejável, mas não é plenamente possível. Mas ele está falando aqui de quem vive na prática do pecado, quem não teve nenhum tipo de transformação. Aquela pessoa que continua a praticar as mesmas coisas que praticava
antes da conversão, né? Então, aquele que permanece no pecado é aquele que não ama a Deus, né? Que vive na prática do pecado, aquele que pratica constantemente o pecado, que não mudou de vida e que não viu a Deus nem o conheceu. Às vezes está no templo, é membro, às vezes, formal de uma igreja, porque foi batizado, mas não era crente, não é crente e precisa ser evangelizado para ser crente. Terceiro, contraste que João apresenta entre quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Ele fala que quem ama a Deus pratica a justiça de Deus. E quem pratica o pecado é do diabo. Que coisa difícil, né? Quem pratica a justiça é de Deus. Mas quem pratica o pecado é do diabo. Não fui eu que inventei isso aqui, não fui eu que escrevi isso aqui, graças a Deus, né? Foi o Espírito Santo que ditou isso para João. Mas tem gente que não gosta de ouvir isso, mesmo entre crentes, e acha que é uma palavra muito pesada. Se fosse pesada, não estaria aqui na Bíblia, né? Porque essa palavra de Deus é para nós. E João fala inspiradamente: quem pratica o pecado é do diabo, ou seja, quem vive na prática do pecado, quem não foi convertido, quem não muda de vida, não é? Quem não muda de interesses, quem não muda de motivação, essas pessoas não, elas são do diabo. O diabo peca desde o princípio, é o que João diz, né? O pecado do diabo é desde o início do mundo. Quem pratica a justiça, quem vive na prática da justiça, é de Deus. E João ainda diz o seguinte, que Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, que isso significa o quê? Que ele veio para que todos aqueles que creem nele possam ficar livres do domínio de Satanás. E Paulo explica isso aos Efésios, dizendo que quando os Efésios não eram crentes, eles estavam debaixo da servidão de Satanás. E isso nos leva a dizer o seguinte: quem não serve a Jesus não está neutro, não servindo a ninguém, não. Serve a Satanás. Se você não serve a Cristo, você já está servindo Satanás. Se você quer mudar de vida, tem que servir a Cristo. Não existe neutralidade, né? A decisão sua não é uma decisão por Cristo ou por Satanás. Você já está com ele, com Satanás. A sua decisão, quando Deus trabalha na sua vida por meio da palavra e por meio do Espírito Santo e te regenera, é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso te faz escapar do jugo de Satanás. Nós nascemos, queridos, no jugo de Satanás, porque nascemos em pecado e vamos produzir pecado. Nascemos pecadores e vamos produzir pecado. Quem, então, entende isso, né, que Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, vai crer em Jesus Cristo. E qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não permanece no pecado. Quando uma pessoa é nascida de Deus, ela começa a ter nojo do pecado, começa a se afastar do pecado, a evitar situações que produzem pecado, a renunciar àquilo que nos leva ao pecado, a não aceitar nada que seja pecaminoso, né? Não é querer ser santo, não, mas é ter ojeriza, afastar-se, ter uma indisposição contra o pecado. É aquilo que mesmo acontece com Deus, né? Quando fala que a ira de Deus, que Deus está irado contra o pecado, é essa indisposição dele de aceitar qualquer coisa contrária à sua vontade.
Então, nós cremos que qualquer que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Qual que é a semente de Deus que permanece nele? É a vida de Jesus Cristo que é implantada na pessoa quando ela se converte ao Senhor Jesus. Então, qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus, né, permanece nele. E ele não pode viver pecando, porque agora ele tem uma nova vida. Ele não e ele é nascido de Deus, regenerado, tem uma nova vida, e esta vida é espiritual. Todos os que estavam mortos pelo pecado podem ser regenerados para uma nova vida a partir de conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bem, nós já estamos quase completando 1 hora. Vamos aplicar, então, fazer algumas aplicações desse texto. Como avaliar a minha vida cristã? Todo texto bíblico deve produzir em nós algum tipo de decisão, algum tipo de confrontação conosco mesmos e decisões que podem mudar o nosso comportamento. Então, primeira aplicação: como avaliar minha vida cristã? Aí eu tenho que pensar: estou amando os irmãos? Estou praticando a justiça? Estou cumprindo os mandamentos de Cristo, especialmente os do Sermão do Monte? Lidar com dinheiro, lidar com a oração, lidar com esmolas, lidar com jejum, lidar com inimigos, lidar com nossa construção, a nossa vida moral e espiritual, né? Como é que nós oramos e como é que nós vivemos, como se a nossa ansiedade é muito intensa, né? Ele fala que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma. Então, lá e em outros lugares, Jesus ensina muitas coisas práticas para a nossa vida e nós devemos estudar. Porque avaliar a minha vida cristã é necessária, amando os irmãos, praticando a justiça, cumprindo os mandamentos de Cristo, andando na presença dele. Segunda aplicação: sabemos que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo, os nossos pecados. Nele, em Cristo, não há pecado, não há pecado. O Espírito Santo nos concede a vida poderosa de Jesus Cristo para quê? Para não pecarmos e para frutificarmos. Você quer viver uma vida que glorifica a Deus? Você tem que depender exclusivamente do Espírito Santo, que vai te ajudar a desenvolver esta vida de Cristo que está em você. E essa vida de Cristo que está naqueles que creem nele é uma vida poderosa. Ela é uma vida que, se nós permitirmos o controle do Espírito Santo, nós não pecamos. É para não pecarmos e para frutificarmos. Não frutificar. O crente leva uma vida de santidade e frutificação. Frutificar significa que a vida de Cristo em nós é uma vida poderosa para gerar frutos, né? E esses frutos são para a glória de Deus. A sua vida está sendo vivida assim, para a glória de Deus? Terceiro, o cristianismo verdadeiro é um modo diferente de viver. É relacional. Tanto relacional com Deus, como com os irmãos. E também ter compaixão e misericórdia daqueles que são perdidos. Não há possibilidade de ter comunhão
com perdidos, porque eles não estão vivos espiritualmente. Então, não há comunhão entre luz e trevas. E isso é uma das bases, inclusive, para a gente orientar as pessoas a não se casarem com incrédulos, né? Com gente que não crê em Jesus Cristo, ou que crê, mas crê só intelectualmente, não creu ainda salvificamente. Então, nós precisamos ver que o cristianismo verdadeiro é um modo diferente de viver, é um relacionamento santo com Deus, com os irmãos, um relacionamento de amor, e também ter compaixão e misericórdia daqueles que estão perdidos, para que eles possam participar pela salvação do corpo de Cristo. Isso é o que nós devemos aprender a fazer todos os dias da nossa vida e que essa carta de João nos estimula a fazer. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar compartilhando essa palavra com os irmãos e vamos interromper agora o estudo, desejando a todos um bom final de semana, né? Que é hoje, o resto de hoje. Amanhã já é o início da próxima semana, mas nós estamos habituados a chamar domingo de fim de semana. Deus abençoe a todos.